Você já se viu super irritado, remoendo uma conversa por horas, ou então se deixando afetar por atitudes de outras pessoas que não estavam sob o teu controle? Bom, quem nunca, né? Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que existe sim um caminho muito mais leve e inteligente para lidar com essas situações sem se deixar levar pela raiva ou pelo incômodo. Bora conversar sobre isso então. Vem comigo. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua reação é uma escolha. Isso aí. Para começo de conversa, a raiva, meu querido, minha querida, a raiva não surge do que acontece com você, e sim da forma como você interpreta o que aconteceu. E tem mais. Depois da raiva, todo mundo pode escolher como vai reagir. Ou seja, você pode decidir se aquela frase mal colocada vai destruir o teu dia ou se ela vai simplesmente passar. O psiquiatra Viktor Frankl, ele dizia que essa liberdade de escolha é a última das liberdades humanas. Todo mundo tem. E ela pode ser sua. Basta você treinar a sua mente para não reagir automaticamente e sim com consciência. Então esse é o primeiro ponto. A sua reação é uma escolha. Entenda isso. Segunda coisa, saiba o que esperar das pessoas. Sim, porque um dos maiores gatilhos de frustração é justamente esperar que os outros tenham o mesmo nível de consciência, de educação ou de sensibilidade que você tem. As pessoas não são um reflexo seu, elas agem de acordo com as próprias histórias, os próprios traumas e as próprias limitações. E a teoria da mente, ela nos lembra de que cada um tem uma perspectiva única. E quando você entende isso, você para de personalizar os comportamentos dos outros. Você entende que não é sobre você, é sobre eles, é sobre o que existe dentro deles. E isso por si só já traz uma sensação de leveza enorme. Terceiro ponto, você também erra. Note que a busca incessante por ter razão, por corrigir o outro, por vencer uma discussão, isso até pode ser um jeito de se autoafirmar. Mas no fim das contas, isso desgasta. Isso te isola e isso alimenta a raiva em você e nos outros. Estudos sobre egocentrismo cognitivo, eles mostram que insistir em estar certo é uma forma de defesa da vaidade, da arrogância. Só que a arrogância, a autoestima inflada, isso não precisa ser alimentado. Isso precisa ser educado. Às vezes a verdadeira força está justamente em escolher a paz, mesmo quando você tem razão. Ou seja, às vezes basta que a tua consciência esteja tranquila. Outra coisa importantíssima é entender que a tua autoestima deve ser um valor interno e não uma moeda a ser trocada pela aprovação dos outros. Quando alguém te critica ou te ofende, é natural você se abalar, mas de acordo com a teoria da autodeterminação, a verdadeira motivação e a verdadeira autoestima vem de dentro, vem da autonomia, vem da competência e do teu senso de pertencimento real e não da validação externa. Aprender a se validar, a se reconhecer, isso é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo, porque ninguém tem o poder de te definir, só você. Também é muito necessário saber colocar limites, porque ser uma boa pessoa não significa ser disponível o tempo todo. Criar limites claros, isso é uma forma de autocuidado emocional. E de acordo com a psicologia positiva, pessoas que sabem dizer não de forma assertiva, elas tendem a ter mais bem-estar e menos estresse. Só que colocar limites não é afastar pessoas, tá? É colocar uma linha e deixar claro até onde você aceita que as pessoas adentrem, até onde os outros podem ir sem te ofender. E quando você se respeita, os outros também aprendem a te respeitar. Sexto ponto, saiba que viver em função da opinião dos outros é como dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor, que é para poder ver o rastro. Isso cansa, isso confunde e isso te afasta do teu caminho. A psicologia humanista, especialmente os estudos de Carl Rogers, fala sobre a importância da congruência interna, ou seja, de viver de acordo com quem você é e não com quem os outros esperam que você seja.
Quando você aprende a se libertar desse peso, você ganha algo que não tem preço, a liberdade emocional. E você descobre que a melhor parte de não se importar em ser julgado é que você também não precisa julgar ninguém. Você dá aos outros a liberdade que conquistou para si. E sabe aquela frase, o silêncio é de ouro? Pois é, você não precisa reagir a tudo, porque nem tudo merece resposta. O silêncio, muitas vezes, ele é mais poderoso do que 1000 palavras, porque ele desarma, ele desconcerta e ele preserva a tua energia. A neurociência mostra que quando a gente reage, né, com raiva, a gente ativa o sistema límbico, né, a parte mais primitiva do nosso cérebro, associada à luta e à fuga. Mas quando a gente respira fundo e escolhe o silêncio, a gente ativa a área responsável pela autorregulação e pela tomada de decisões. Em outras palavras, responder com silêncio é sinal de estar por cima e não de fraqueza. Tem ainda a questão da gratidão. A gratidão muda o foco do negativo para o positivo, né? O psicólogo Robert Emmons, ele mostra que praticar gratidão regularmente, isso reduz os níveis de agressividade, de estresse e de ansiedade, além de melhorar o teu sono e o teu bem-estar geral. É que ao focar no que está funcionando, em vez de focar no que te incomoda, a tua mente se reconfigura. É como trocar as lentes pelas quais você enxerga o mundo. 9º ponto, cresça com as críticas. É claro que críticas podem doer, mas nem toda crítica é um ataque. Às vezes, por trás das palavras duras, existe um ponto cego que precisa da atenção da gente. A teoria do mindset de crescimento de Carol Dweck, ela ensina que pessoas que veem a crítica como aprendizado, elas crescem mais e se estressam menos. E isso não significa aceitar ofensas, significa filtrar o que pode ser útil e descartar o que não tem utilidade nenhuma. Por fim, meu querido, minha querida, vem a arte do desapego. Isso mesmo, porque guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. A raiva constante, ela envenena o teu corpo e a tua mente. Já o perdão, mesmo que ninguém nem fique sabendo que você perdoou, isso reduz os níveis de cortisol e promove a saúde cardiovascular. Porque você abre mão de carregar aquela pessoa e aquela situação dolorosa com você. Você abre mão de ficar remoendo e desejando coisa ruim para alguém. E tem mais. Desapegar não é esquecer, nem fingir que não doeu. É escolher a própria paz. É se libertar para poder viver o presente com mais leveza e mais foco. Veja, então, que você não precisa ser refém da raiva, da frustração, da opinião dos outros. E tudo isso pode ser treinado como um músculo. E quanto mais você pratica, mais forte você fica. Lembre-se, a sua paz vale mais do que qualquer discussão, qualquer crítica, qualquer mal-entendido. Aprenda a se proteger emocionalmente, a responder com consciência, a se validar por dentro. A vida muda quando você muda a sua forma de reagir a ela. Um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!